Procurando por segurança eletrônica na internet? A Betalarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Betalarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Salve, salve galera! Estamos chegando com mais um programa Resenha Esportiva e ao meu lado, como sempre, o nosso titio, o Walter Moraes. Titio, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Leandro, boa noite a todos. As notícias boas, mais um homenageado essa noite. Vamos falar do Neymar, né? Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, né? E muitas notícias boas para nossos telespectadores. É isso aí, titio. No programa de hoje teremos exatamente isso aí, né? Falaremos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B, notícias do nosso friburguense, né? Falaremos da luta do próximo dia 26, Mayweather vs McGregor. Teremos Campeonato Brasileiro 2017 no final do nosso programa. Já voltamos. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Betalarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Betalarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Estamos de volta, titio. Vai trazer pra gente agora mais um homenageado esses 200 anos de Nova Friburgo, né? Mais um jogador aí desses anos dourados do futebol da nossa cidade, né? Leandro, a gente fica feliz, né? Porque a gente consegue, né? Trazer lá de um passado, né? Um pouco distante, mas nomes que tiveram um grande efeito nesses 200 anos de Nova Friburgo. Trouxeram muita alegria para Nova Friburgo e eles estão na nossa história, não é mesmo? Queira ou não queira, que eles vão, nós vamos, mas a história fica, né? Então hoje eu vou homenagear, nos 200 anos que se aproximam, mais um ídolo no nosso futebol, que está escrito na nossa história, não é mesmo? Antônio Carlos Cortes, o Tuninho. Tuninho era um ponta-direita que faz lembrar o Júlio Botelho, quem se lembra de Júlio Botelho da seleção brasileira, Tita no Flamengo, Bebeto no próprio Flamengo, Rogério do Botafogo, eram jogadores que trabalhavam muito na ponta direita, mas faziam muitos gols rápidos. Limpava, né? E fazia gol. O Tuninho tinha essas características. Muito positivo na maneira de jogar. Limpava rápido as jogadas, fazia belos gols, com chutes fortíssimos. Ponta, artilheiro. Iniciou-se no Esporte Clube Siló. Passou pelo Fluminense Atlético Clube e se consagrou no Friburgo Futebol Clube, onde jogou por alguns anos e foi bicampeão em 68 e 69 no Friburgo Futebol Clube. Encerrou sua carreira no Serrano Futebol Clube. Ótimo amigo, pai, esposo, avô, irmão. Hoje aposentado, desfruta das amizades de idas e vindas da Nova Friburgo. Tuninho, obrigado por tê-lo como amigo e pelos momentos de alegria que você trouxe com o seu futebol. O tempo passa, mas a história fica. É verdade, tio. E essas feras que você vem trazendo aí com comparações de jogadores de nível de seleção brasileira, né, tio? Para o nosso amigo telespectador aí ver como era forte o nosso futebol, né? Eu sempre comparo eles, não por querer dizer que apareci, não, porque realmente o nível deles era muito alto. O nível de Tuninho, eu que joguei com o Tuninho várias vezes, né? Jogamos juntos. Eu vi o Tuninho fazer gols maravilhosos, inclusive no Maracanã, não sabe?
no Maracanã, pela seleção de Friburgo, pelo próprio Friburgo. Toninho era um jogador muito positivo. Ele pegava pouco na bola. Não era jogador de profundidade, era jogador de apanhar a bola, limpar e fazer o gol. Toninho era muito bom, um importante jogador do futebol friburguense. Está na nossa história, graças a Deus está aí, mora em Niterói, mas está sempre em Nova Friburgo. É um amigo, é um companheiro que está sempre aí na Alberto Braune. E ao Toninho, a gente leva nossos agradecimentos, né? Por estar escrito na história desde os 10 anos de Nova Friburgo. É verdade, tio. Ele era ponta direita, não é isso? Ponta direita. Hoje em dia não temos mais pontas como antigamente, porque hoje o ponta direita ele é obrigado a acompanhar o lateral esquerdo, no esquema tático hoje dos técnicos de futebol. E, de repente, muito por isso que é uma posição meio que extinta no futebol mundial, né? Hoje, o camarada que é ponta hoje, ele não pode ser ponta mais, né? Ou ele é marcador, ou ele tem uma outra facilidade de cair para a esquerda, né? Então hoje, porque fizeram, o de primeiro era 4-2-4, né? Depois passou para 4-3-3, o ponta começou a ser menos utilizado. E agora com 4-2-4-4-1-4-1, né? Dificilmente os pontas, né? Apesar de que eu, sinceramente, quem viu os grandes atletas, os fabulosos bailes que eu vi, foi dos pontas, né? Já vi muito ponta famoso e dali que saíam as belas jogadas, né? Verdade, eu acho que o mais famoso ponta aí de todos foi o Mané Garrincha, né? A Garrincha joguei até contra ele em Friburgo. Contra o Garrincha? Joguei aqui em Friburgo e joguei em Amparo também, em 2 partidas contra ele. Rapaz, velho, ele pegava a bola, botava no chão, dava uma bomba, quase furava o muro. Muito bom. Forte, cheio, né? Tomava aquela pirazinha dele, né? Tomava as caninhas, mas a pessoa que é um ponta alegre, né? Fazia aquilo por divertimento, né? A Garrincha, não só a Garrincha, nós vimos, né? Pontas fabulosas no Brasil, mas pra mim Garrincha foi o melhor. Verdade. Imagina, tio, o Garrincha nos tempos de hoje, logicamente que sempre há comparações, né? O Garrincha infelizmente não morreu, morreu aí sem ter muitos bens, né? Imagina o Garrincha numa transação hoje, como foi a do Neymar pro PSG, né? Quanto não ganharia aí o Mané Garrincha, né? Posso falar com você? Eu tenho a impressão que hoje o Botafogo ficaria milionário com ele, não é mesmo? Pois é. Numa venda dele, porque não havia o dinheiro para comprar Garrincha. Eu vi Garrincha ganhar uma Copa do Mundo, né? 62, né? Assim, no 62, né? Não foi? Em 62 o Pelé se machucou, né? Ele tomou conta do time com ele fazia tudo que tinha que fazer, era o Garrincha. Um baile danado, maravilhoso. Eu, sinceramente, eu tenho a felicidade na minha vida de ter acompanhado a seleção de 58, 62, né? E a própria seleção de 70. De lá pra cá houve muita troca, né? Começou muita venda de jogador, né? Já não tinha aquela identificação muito grande com o Brasil, porque muitos jogadores já não estavam aqui, mas, de uma forma geral, de 80 até 82, nós vimos grandes seleções, né? É verdade, titio. Parabéns ao Toninho, mais uma fera homenageada aí pelo nosso grande titio, que vai se homenagear também, né, titio? Final de tudo. É isso aí, vamos fazer aí para encerrar com chave de ouro aí essas homenagens, né? Titio, vamos falar agora do nosso friburguense, Campeonato Carioca da Série B. Friburguense que durante a semana jogou na quarta e jogou no sábado 2 derrotas. Uma em casa para o Itaboraí por 4-3 e no último final de semana perdendo fora de casa para o Audax. Quer dizer, o nosso friburguense cada vez mais distante da volta à Série A, né, titio? A derrota de quarta-feira, eu sinceramente, eu não sei qual foi o modo que o treinador do friburguense deu, né? Porque realmente 44 minutos do segundo tempo, né? Você vê um jogo que se ele achava que era de risco, né? Mudou o resultado, você tem que se fechar, né, Leandro? Exato. Mudou o resultado para 3-2, final de jogo. Eu achei que o Friburguense poderia ter feito uma substituição, colocava um zagueiro, plantava ali atrás. Não acabou, vamos ganhar de 3-2, mas eu acho que o Friburguense pensou que pudesse até fazer mais um gol, né mesmo? Quando já os resultados já eram excelentes. Até o empate, na pior das hipóteses, naquela hora, né? Você ia ser salvo, mas, pô, perder de 4-3 dentro de Friburgo para o Itaboraí, né? Sinceramente, deixou muito a desejar, né? E ontem, né, voltou a perder, né? Agora perdeu do Audax, né? Uma derrota, sinceramente, depois do Itaboraí, uma derrota que estava escrita, né? Porque já que você perdeu o Itaboraí, o Audax é o líder, né, absoluto dessa série com 40 e tantos pontos já, né? Classificado já para as finais. Quer dizer, então, realmente a derrota de ontem não foi surpresa. A surpresa foi essas últimas 2 derrotas em Friburgo, né? Que eu, na minha opinião, o friburguense só volta em 2019. Bom, se voltar, né, titio? Porque eu acho que tem que mudar muita coisa ali dentro do clube, né? Dentro do futebol do friburguense.
E difícil enumerarmos alguma coisa, né? O que pode ter acontecido com o Friburguense, que não tem um time ruim, muito pelo contrário, ele mantém uma base de muitos anos, uma base forte, uma base que inclusive já conquistou a Série B. E, estranhamente, esse ano nada vem dando certo para o Friburguense, né? Leandro, existem duas coisas. Aí, na menor dúvida, que você pega a Chapecoense e o Palmeiras, né? Por que o Chapecoense ganhou do Palmeiras? Correu mais, procurou mais, porque o nível de jogador não tem muita diferença mais hoje em dia, não. O que está valendo mais é a disposição, a sua forma de você querer vencer o jogo, né? Isso aí tem uma influência muito grande. Porque você, para ganhar dentro de casa, você tem que usar um pouquinho mais do que o futebol, entendeu? Tem que botar um pouquinho mais de raça. E o Friburguense tem poucos jogadores, né? Com nacionalidade de Nova Friburgo, não é mesmo? Poucos. Então isso aí tem uma certa tendência também para o camarada vem aqui, ano que vem eu já estou ganhando a mesma coisa num time pequeno do Rio de Janeiro, né? Já fiz o que eu tinha que fazer aí, bye bye, e o Friburguense fica para aí. Sei lá, o Friburguense hoje em dia não tem um grande jogador, né? Vamos ter claro. Eu digo um grande jogador, um comandante dentro do campo, né? Já teve aquele jogador, né? E todo comandante dentro do campo, queira ou não queira, tem que ser naquela meiuca ali, né? Olha, aquela meiuca ali tem que ter um grande craque, né? Eduardo aonde o Friburguense por muito tempo. sempre teve e se prevaleceu sempre daquele jogador. Depois do Ricardo, Eduardo. Depois do Eduardo acabou, né mesmo? Não apareceu mais ninguém. O jogador que aparece falam que tá jogando muito, tá jogando nada, outro jogadorzinho, né mesmo? Vem aí, contrata um ou outro jogador de nível igual os outros qualquer que você acha aqui em Friburgo, nesses times de campeonato aqui. Então, realmente, o Friburguense está no lugar que procurou chegar, né? É verdade, gente. Bom, depois do Eduardo, grande jogador que figurou na seleção brasileira, passagens aí pelo Botafogo, pelo Vasco e pelo Fluminense, comandou como poucos ali o meio-campo do Friburguense, que foi uma passagem até vitoriosa, né? O Friburguense aqui em Nova Friburgo dificilmente era batido, inclusive pelos grandes. Quem sofreu muito com o Friburguense nessa época foi o meu Botafogo, que não ganhava nem aqui nem no Maracanã, nos mandos de jogos, né? E hoje em dia realmente nós sentimos a falta de um cara assim, né? Um cara de nome, de peso, não que os jogadores de hoje não tenham, muito pelo contrário, tem. Mas é o que você disse, né, Tio? Falta um cara de peso ali pra ditar o ritmo do jogo, digamos assim, né? Leandro, inclusive nós no início do Friburguense, nós tivemos até um Fajardo. O Fajardo era um grande jogador, veio de fora para jogar no Friburguense, tá no meio, um canhoto muito bom. Até ele conseguiu levar o Friburguense, né? Com muita técnica no meio do campo, um jogador muito importante do Friburguense foi Fajardo. Depois apareceram os melhores ainda, né? Tudo na meiuca. Era ali que o Friburguense sempre se criou, né mesmo? Um jogador importante no meio do campo. Depois que acabou esse meio de campo ali, que esses jogadores não foram aparecendo, o Friburguense parou de querer contratar jogador médio. Inclusive, eu vi um comentário aí de que o cara que fez o gol da vitória ganha 20 mil. Ganha 20 mil porque merece, né? Ó. Você paga 20 mil a ele, mas paga 2 a quem não já faz nada, né? E o que adianta você ter 40 jogadores, dar 2 mil para cada um? Nada, né? É melhor você ter um bom pagar bem do que você ter um monte pagando 2 mil, 3 mil a cada um, não é mesmo? Então, o que eu tô falando com você, um jogador importante no clube, o clube tem que ter. Tem que gastar mais com ele, não é mesmo? É verdade, tio. Até para levar a torcida para o estádio, né? Nós, friburguenses, realmente não vamos prestigiar o nosso time, dar uma força que, pô, o fator casa é fundamental nesses jogos. E, tio, só lamentar mesmo a estrutura que nós oferecemos aqui. O Friburguense oferece uma estrutura de Série A, mas não tendo um time para chegar aonde deveria chegar, né? O Friburguense tem que torcer por uma coisa que pode acontecer no futebol brasileiro, Leandro. Alguma coisa acontecer nessa liga, ele vai passar a fazer convite, né? E o Friburguense tem condições totais, né? De oferecer, né? Um estádio com condições, uma cidade boa de se visitar, né mesmo? Aqui tem público para grandes jogos, tem público para... Não tem para essas peladas que está acontecendo aí. Mas para os grandes jogos tem. E outra coisa, você também não pode exigir de público quando você não ganha, não é mesmo? Você vai chamar público como? O público vai dar 400 pessoas, aí perde, no outro volta a ser 200, não é mesmo? Então fica difícil. Mas o Friburguense, eu sou a única maneira do Friburguense voltar, que vai ser muito difícil, hein? Seria um convite numa outra mudança de federação, não é mesmo? Verdade, tio. Bom, fica aqui a nossa torcida para o Friburguense. Enquanto houver esperança, né? Estaremos na torcida pelo Friburguense, pelos jogadores do Frisão, que consigam, né? Que lutem, que representem bastante essa camisa do Friburguense, uma camisa tão tradicional no futebol carioca. E esperamos de verdade que vocês consigam aí o retorno à elite do Campeonato Carioca. E, meus amigos, mais um breve intervalo e já voltamos.
Procurando por segurança eletrônica na internet? A Betalarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Betalarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Betalarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Betalarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Estamos de volta, tio. Falaremos agora de Copa do Brasil. Botafogo e Flamengo no Newton Santos na última quarta-feira. Teve de tudo no jogo, né, tio? Só não teve gol. 0-0. Pro Botafogo foi o melhor dos piores resultados, né? Um empate sem gols em casa. Leandro, será um jogo que deu certos momentos enjoativo, né? Horrível. Muito enjoado porque ficou um com medo do outro, né, Leandro? Nem o Flamengo, no momento que você pensava que o Flamengo fosse partir em cima, ele voltava, né? Você fala, pô, agora ele segurou. Aí o Botafogo ameaçava aí, viu que não conseguia, voltava. Ficou naquele vai e vem danado, poucas chances de gol, né? Eu achei que a única chance grande mesmo de gol foi o Berrio, né? Aquela que o goleiro saltou no pé dele, né? Ele perdeu feio, né? É verdade. Mas a falta não, a falta pode bater na trave, né? A trave tá ali pra isso, né? Então eu não considero muito bola. Só foi aquela chance só, mas o Botafogo não jogou bem, né? Pela primeira vez o Flamengo fez uma coisa, Leandro, se o pessoal acompanhou o jogo, o Flamengo não deixou o Pimpão cruzar, não é? Fechou o Pimpão e fechou o lado direito também. Colocou o Berrio, não foi verdade? Ali, todos os dois fecharam ali para não deixar, foi uma das inteligências do treinador. Que ele jogou a marcação para lá e para lá, deixou o meio, né? Tranquilo. No Nacional, o Jair Ventura explorou exatamente aquele lado ali. O que ele fez? Ele trancou lá, não deixou o Pimpão jogar, não foi? Exatamente. Não deixou jogar. O que aconteceu? O Botafogo ficou procurando o que ele ia fazer no jogo. O tempo todo, né? O Botafogo queria saber o que ele ia fazer, que não conseguia. Porque o Flamengo fazia a marcação bem dada, ao mesmo tempo na minha defesa o Botafogo marcava bem também, né? Vamos reconhecer também, né? Que houve aquela igualdade nas defesas sobre os ataques. Mas quanto ao resultado em si, justíssimo, né? Acho que foi justo. Foi. Porque não havia como você exigir que um time fosse melhor do que o outro naquele jogo. Eu também seria injustiça. O juiz errou muito mesmo na expulsão, né? Muito, um erro terrível na expulsão. Tio, deixa eu só te fazer uma pergunta do lance da expulsão, exatamente nesse ponto que eu achei estranho. Primeiro que ele caberia uma bronca nos dois. Na minha leitura foi o seguinte, ele achou que foi agressão do Muralha. Então o correto seria fazer, o Carly revidou, corretamente expulso. Então se ele achou que fosse uma agressão do goleiro dentro da área, o correto não seria ele ter marcado o pênalti? Leandro, aí também que eu falar com você, eu que acompanhei o jogo. Talvez você não tenha visto, mas o Bandeirinha já tinha dado impedimento antes da bola chegar no Muralha. Eu já tinha achado que ele não deu. Levantou. Que na verdade foi até falta do Igor Rabelo. Ele levantou e eu tinha gritado, tá impedido antes dele sair, quando mesmo que a gente vendo o jogo, né? E o Bandeirinha levantou. Então, como o Muralha saiu daquela forma, ele achou que foi uma agressão mesmo fora, com o lance parado, ele botou pra fora. Foi corretamente expulso. Apesar que, na minha opinião, eu não vi o Carlos agredir nada, não. Não, o Carlos chutou. Deu um chutinhozinho, imaginando. Um chutinhozinho que, pelo amor de Deus. Mas fez aquilo pra compensar, né, Titio? Assim, porque na verdade... Agora o juiz já estava em cima do Carlos. Já, não o Carlos estava o tempo todo. A porcaria foi isso, que o Carlos tentou ele o tempo todo. Qualquer jogada partia em cima dele. Então, ele aproveitou aquilo, né? Só que ele tirou, falou, eu vou mandar o Muralha junto, que ele não vai brigar muito comigo. É verdade. Aí mandou o Muralha de uma vez junto com ele. Porque o Muralha podia muito bem ali ter recebido cartão amarelo, né? Nem o amarelo ele deu. Era o que caberia. Vermelho direto. Foi exagerado. Mas, eu, sinceramente, na minha opinião, quem perdeu foi o Botafogo, né? Com certeza. Na menor dúvida que o Carlos hoje é 30% do time do Botafogo ali atrás, né? Pelo que ele fala, pelo que ele impera, é um capitão realmente, né? Do time do Botafogo xerife, ali atrás. É um xerife, toma conta da área muito bem. E outra coisa, né? Essas reclamações dele é válida, né?
Ele tá ali para reclamar pelo time, né? Então, aquilo ali que ele faz, ele pressiona o árbitro. Então eu acho que a perda do Botafogo foi maior porque goleiro... Leandro, hoje em dia existe falhas de goleiro, mas são poucas bolas que vão no gol, né? Exatamente, um esquema bem montado ali, a bola não chega. São 3, 4 bolas que o goleiro tem que sacrificar e defender. Então o Carlos vai fazer muito mais falta ao Botafogo, como vai fazer o Pimpão, né? O cartão amarelo, esse vai fazer falta também. O Botafogo vai perder aquela jogada. Agora, quem me surpreendeu muito no jogo, que não jogou nada, que eu vinha acreditando, achei que ele ia melhorar, foi o Henrique. Fez nada, né? Entrou no lugar do Pimpão, tem jogado bem, né? O Guilherme, né? Guilherme, né? E não jogou nada, né? Não. Jogou... Na verdade, depois da expulsão, acho que acabou ali o jogo, né? Acabou, porque ninguém queria partir mais. Ninguém acreditou que quem fosse falhar, não é mesmo? É verdade. Então, mas, de uma forma geral, eu acho que o jogo agora de quarta-feira... eu falo pra você, né? A gente não sabe qual dos dois vai achar que vai fazer um gol, não é mesmo? Pois é. Quem que vai se preocupar em abrir, né? Quem que vai se preocupar? Eu tenho quase certeza absoluta, para o Flamengo jogar com aquela imensa torcida, vai ter que partir, não é mesmo? Verdade. Vai ter que partir em cima. Mas, Leandro, é um jogo tardado para dar empate, né? Pois é. Esse jogo é para empate e depois, se for 1-1, tchau pro Flamengo, não é mesmo? Verdade. Porque realmente é um jogo para empate, é um jogo... O Flamengo não está com a frente de time muito forte também não. Se o Botafogo para andar ali atrás, né? Fazer 1-0, difícil, o Flamengo tirar, muito difícil. É, porque assim, o que vai pesar no Botafogo realmente são os desfalques, né, tio? O Pimpão vai fazer muita falta, mas quem vai fazer ainda mais falta vai ser o Carly. Porque o Botafogo na reserva tem o Emerson Silva, que tá sem ritmo de jogo. O Flamengo pode contar com a volta do Guerreiro, que vai fazer é um jogo pro Guerreiro, é um jogo para ele chamar e segurar aquela bola ali, que o Viseu, felizmente na verdade, não consegue, né? Mas o Viseu não tem essa qualidade que o Guerreiro tem, quer dizer, o Guerreiro segura a bola e a aproximação do Diego e do Everton são fundamentais para o sucesso do Flamengo. Mas, gente, o favoritismo ainda continua a favor do Flamengo. Primeiro por ter aquela grande torcida e depois por ter um time no papel, assim, teoricamente melhor, em nomes, na verdade, né? Mas que o Botafogo. Você pode ter certeza absoluta que o próprio Botafogo reconhece. Com certeza. Tanto é verdade que no Engenhão, Botafogo, que isso, eles não são ruins não. Vamos segurar aqui, né? Um clássico, vamos tentar fazer o que vai dar, não é mesmo? Realmente o Botafogo respeitou o Flamengo no Engenhão e vai para dentro do Maracanã respeitando também. Mas aquilo que eu falo com você, né? Como eu venho falando há muito tempo, não existe um nivelamento de time muito alto entre Flamengo e Botafogo, na minha opinião, não. O Botafogo tem jogadores muito importantes ali que se renderem, né? Que não jogaram nada contra o Flamengo, né? No meio campo do Botafogo para frente, ninguém jogou bem, não é mesmo? Até o João Paulo, né? Mal partido. Todo o time do Botafogo jogou mal. Então, se rendeu o que produz contra o Flamengo, vai ser um jogo difícil. Difícil da prognóstico, né? 0-0 é pênalti. De empatou com gol é tudo do Botafogo, né? É verdade. A única vantagem do Botafogo é essa, né? Qualquer empate com gols dá o Botafogo. Empate em 0-0, disputa por pênaltis. O Botafogo tem no gol ali sua grande arma, que é o Gatito, que é um grande pegador de pênaltis. Mas nada também que garanta alguma coisa ao Botafogo, né? O Thiago pode entrar e mandar muito bem também, né, tio? Apesar de ser o terceiro goleiro hoje do Flamengo, mas vai entrar com a confiança do técnico, porque não é à toa que ele tá ali no Flamengo, né? E outra coisa que nós repetimos várias vezes, né? O goleiro hoje em dia se prepara durante o jogo fazer 3 ou 4 defesas boas, mais nada, né? Exatamente. É o que vai no gol. Então, o que importa mais é a atenção dele na saída de bola, que eu acho mais importante hoje, é um goleiro sair bem nas bolas cruzadas, né? Hoje tá pegando muito mesmo em bolas cruzadas. Se ele se portar bem, aí vai depender muito do que vai produzir os dois ataques, né, Leandro? É verdade, tio. Bom, e vamos aos pontos negativos, né, tio? Muita confusão do lado de fora do estádio, né? A torcida do Flamengo, por um momento ali, a polícia militar pediu para fechar os portões, porque alguns torcedores queriam entrar sem ingresso. O Eric Faria da Globo, na transmissão da Globo, disse que quem mandou fechar o portão foi o Carlos Eduardo Pereira, o presidente do Botafogo, que nem poderes para isso durante a partida de futebol tem. Né? Uma notícia que incendeia ainda mais o jogo, acirra ainda mais a rivalidade que já está grande entre Botafogo e Flamengo, e o idiota do torcedor do Botafogo que simplesmente, um ato racista contra a família do Vinícius Júnior, mas foi prontamente ali seguro pelos torcedores do Botafogo e preso, né? Leandro, eu vou falar a verdade com você. Você sabe que se fosse para atacar o Botafogo, eu atacaria, né? Nesse sentido, mas vou ser sincero para você. Você fazer isso aqui, eu tenho a impressão que ele está falando porque eu tenho sangue. Eu não vejo aquilo como racismo não, entendeu? Houve um mal entendido nisso. Ele fez aqui assim para ele, eu tenho sangue, não é minha cor. Isso aqui você mexe muito para a pessoa, tem sangue aqui, tem sangue. Faz isso. Sinceramente, eu fiquei muito estranho ter reconhecido isso como racismo. Eu acho que o camarada, lógico, ele falou com um escurinho, né? Falou
um rapaz de cor, mas ele tudo naquilo que ele quis dizer, que ele tinha sangue, e não aquela expressão. Que eu, Leandro, vamos ser sinceros, seria muita baixaria de uma pessoa, de um ser humano, né? Dentro daquilo ali, afetar uma senhora, né? Ou dentro de um estádio, né? Pô, é triste de você ver isso. Então, eu levo sempre para esse ponto. Na minha opinião, ele pode ter até pensado nisso, mas ele pode ter falado assim, com esses gestos eles vão pensar outra coisa. Mas ele estava falando, eu tenho sangue, entendeu? Eu acho que foi isso. E eu acho que devia ficar por isso também, porque não leva a lugar nenhum, né, Leandro? E o garoto matou a pau no jogo do Flamengo agora e família toda feliz. Então, sei lá. Eu, sinceramente, não quero levar essa coisa nem pro lado do Botafogo, nem pro lado... Leandro, o Botafogo tem um monte de gente de cor no time, né? Ó. Exatamente. Então vai ofender todos os jogadores de cor do Botafogo. Principais jogadores então, são, né? Não é verdade? Então não tem como isso. Você vai ofender uma pessoa e aquele grupo seu que tá lá, não é mesmo? Eu não vejo isso, não. Eu acho que... Ô, Leandro, se fosse uma briga individual de uma pessoa de uma cor, uma de outra, assim você reconhece, né? O cara ofende, acabou. Mas você sabendo que você está defendendo aquele time cheio de pessoas também de outra cor, né? Então, não, mentira. Pra mim foi ele quis dizer que tinha sangue, fez assim, entendeu? Mas nada pra torcida. Não acredito nisso, não. Pra mim não houve racismo, não. Pra mim houve... Aceleraram a coisa, mas não houve racismo. Eu como botafoguense, né, seria fácil também eu concordar com a sua opinião, né, tio, porque eu sou botafoguense, mas eu achei a atitude que ele fez muito parecida com a do Antônio Carlos, o zagueiro, quando ele era técnico do Juventude. Ele foi falar de um jogador e fez a mesma coisa que o torcedor fez. Pode ser também, pô, tem um sangue na veia, né? Mas assim, pegou muito mal porque os torcedores levaram sempre para a pior hipótese. Exatamente, mas os torcedores do Botafogo mesmo cercaram o cara e entregaram à polícia. Quer dizer, aí depois muito se falou, querendo comparar a situação com a situação do Grêmio, mas o Código Brasileiro de Justiça Grêmio foi diferente. No Grêmio eu assisti, foram mais... aquela mulher daquela arquibancada lá falando com a boca aberta, não, né? Era mais de uma pessoa fácil de você ler a boca dela. E era mais de uma pessoa, isso, quer dizer, ali foi um ato isolado. Ali tinha mais de uma pessoa fazendo, então não cabia, mas infelizmente é um assunto que a gente tem que debater, é chato, né? Poderíamos debater ainda mais o futebol, o jogo que foi chato, mas é um jogo, é um clássico, valendo uma vaga na final. Botafogo aí há anos não ganha um título nacional de expressão, o último foi em 95, quer dizer, há muito tempo atrás o Botafogo não chega a uma final de expressão. Aliás, a última final foi até em 98 contra o Juventude. 94, 98, né? 98 perdeu o Juventude 0x0 no Maracanã. Com 103 mil pessoas. A última vez que o Maracanã recebeu mais de 100 mil pessoas, né? Enfim. Mas é uma notícia triste. Bom, esperamos de coração, né, titio? Que na próxima quarta-feira tenhamos um bom jogo de futebol e que prevaleça o esporte, né? Porque tudo bem, rivais sim, mas inimigos nunca, né, titio? Assim, pregando sempre a paz nos estádios. Eu, por exemplo, gostaria de levar muitas minhas filhas num jogo como esse. Mas eu não tenho coragem de levar as minhas pequenas para, de repente, me deparar com uma briga generalizada ali, com duas crianças, você né? calcula? O Zé Ricardo, o Roger, aquele meio campo do Botafogo, o outro escurinho, Bruno Silva. Eles chegaram no vestiário para saber disso, né? Não, seja sincero. Porque eles ofenderam nossa raça, né? Então o cara tá maluco, né? Então, quer dizer, né? É uma coisa que não tem nexo, né? Não tem mesmo, não tem... Isso é da cabeça de quem não pensou no momento. Verdade. Bom, toda a nossa torcida para que tenhamos um grande jogo de futebol que vença o melhor, né? Apesar do titio torcer pro Flamengo e eu torcer pelo Botafogo, mas vamos ficar nisso, né? O que importa é o Rio de Janeiro na final, né, titio? O mais importante vai ser o Rio de Janeiro sendo representado em mais uma final da Copa do Brasil, né? Por grande sorte, o futebol do Rio, que é o 2 carioca, um vai ficar, né? Exatamente. Um vai ficar, um vai representar o nosso estado, o nosso futebol, e queira ou não queira, né? Nós temos os times do Rio, queira ou não queira, eles estão bem melhor do que o campeonato passados, né? É verdade. E meus amigos, mais um breve intervalo e já voltamos. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Betalarm é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Betalarm, segurança eletrônica.
Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Beta Alarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Estamos de volta. Titio, falaremos agora do Campeonato Brasileiro 2017. Tivemos aí no sábado Flamengo meio misto, meio titular 2, Atlético Goianiense 0. Vinícius Júnior acabou com o jogo, né? A estreia no Campeonato Brasileiro, né, do treinador do Flamengo. Escalou o time que ele achou ideal, né, para o jogo. Sabia que podia fazer uma experiência com o VAR, né, porque não acreditou muito no potencial do Atlético, realmente não tem nenhum, né. Ele escalou o Flamengo de uma forma que pudesse poupar um e não poupar outros, né. Uma escalação do qual o Flamengo mudou praticamente o meio do campo, né? Aonde ele quer testar realmente o Flamengo no meio do campo. Botou dois garotos na frente, né? O Vinícius Júnior e o Lucas, né? E o Flamengo, em momento algum, o Atlético, né, pressionou o Flamengo, não teve problema nenhum. Um jogo fácil, do qual o Flamengo esperou as oportunidades para fazer o gol, né? E veio na hora que achou o Vinícius Júnior bem colocado, né? E ele com aquela ligeireza dele, né? Por duas vezes, fez os 2 gols do Flamengo. O Flamengo fez um jogo pensando num esquema, né, para enfrentar o Botafogo, né? Do qual o Flamengo vai ter que fazer algumas alterações, mas, de forma geral, o Atlético veio ao Rio, não fez nada. É um do último colocado no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo agora tem o Botafogo na quarta-feira e tem no próximo domingo mais um jogo em casa contra o Atlético Paranaense, né? Daí o que eu estou te falando para você, o Flamengo tem praticamente quase 4 jogos dentro de casa. Depois pega o Fluminense. Quer dizer, o Flamengo vai fazer uns jogos aí que ele pode disparar, né? Chegar muito bem à frente da tabela do Campeonato Brasileiro. Depende dele próprio. Já o jogo de ontem é tranquilo para o Flamengo, né? O treinador pode fazer mais algumas experiências, analisar alguns jogadores. E eu tenho a impressão que ele não é bobo não, né? Ele não é bobo não. Ele sabe onde estão os defeitos do Flamengo, tanto que ele está mexendo no local certinho, onde o Flamengo está errando. Mas, de uma forma geral, não houve problema. O goleiro do Flamengo fez uma única defesa no jogo importante. A defesa se portou com aquelas falhas gradativas do Hever, né, que continua eu achando que o Hever tem falhado muito. Juan, para mim, foi o melhor jogador em campo. Fez uma partidaça, mas a gente sabe que pela fragilidade do próprio ataque do Atlético, né? Então o Juan, sabendo jogar, né, se impôs ali na cabeça, em frente da área, tomou conta, mas vitória tranquila. Merecedor, agora nós vamos ver amanhã, né, com o Botafogo. Verdade, com a próxima quarta-feira contra o Botafogo, agora me estranhou, Titio, ele usar alguns titulares nesse jogo, né? Usou aí o Arão, que no último jogo contra o Botafogo ele foi titular, o Hever, o Flamengo aí que dispõe de outros zagueiros na reserva. Estranho, né? Porque, bom, geralmente o certo é poupar para chegar inteiro lá na quarta-feira, né? Leandro, mas o Arão, se você reparar um pouquinho, ele puxou o Arão um pouquinho mais para trás. Ele está testando o Arão fazendo o segundo homem de cabeça de área, porque o Arão está marcando mais agora. Repara, senão ele está correndo atrás, porque ultimamente ele vinha recebendo na frente, atacando e perdendo, né? Agora não, ele está um pouquinho depois de coejar, fica na frente dele ali, né? Parte com o combate, está jogando por isso que ele acha que ele testou mais uma vez, para deixar ele se acostumar no setor do campo. Mas quanto ao Diego, também estranhei, que não precisava ter posto o Diego para jogar, não tinha necessidade naquele momento do jogo, né? Não ia influir mais nada, não ia modificar nada, mas da vontade dele, eu falo para você, Leandro, se ele testou, ele quer ver até onde o cara pode produzir, né? É verdade, Tio. Bom, ponto negativo do Flamengo aí, contusão do lateral René, uma imagem muito forte. Por sorte não houve uma fratura, né? Mas vai desfalcar o Flamengo contra o Botafogo na próxima quarta, né? Leandro, na semana passada, eu disse nos meus comentários que o René e o Trauco não estavam jogando nada os dois, né?
Então, com a coincidência agora o Renê se machucou, então se o Renê sair e voltar ao trauco também, para mim, é 6 por meia dúzia, né? Não é aonde o Flamengo... O Flamengo ia marcar o lado esquerdo do Botafogo, que eu acho. O lado esquerdo que o Botafogo ataca, né? A direita do Flamengo, é ali o Botafogo faz as melhores jogadas, são da onde as bolas partem pro Pimpão ou pro o Henrique, né? Guilherme. São ali, o Botafogo procura jogar com Vitor Luiz, né? Que são os jogadores que jogam para aquele setor, é onde o Botafogo aparece mais no campo. Então é onde, lado esquerdo, o direito do Botafogo, o Botafogo não tem muita coisa pelo lado direito não, ataca até muito pouco, porque o Zé Ricardo, né? O lateral direito do Botafogo. O Luiz Ricardo. Luiz Ricardo está muito fraco. Tá, embora ele não está numa forma tá sem ritmo ainda, né? Tá sem ritmo, não tem visto ele jogar grandes partidas não. Mas, é o que eu falo para você, né? O Botafogo, queira ou não queira, tem time, né? Tem time. Vamos ver, né? É isso aí. Parabéns ao Flamengo. Vitória importante após 4 jogos aí voltando a vencer no Campeonato Brasileiro. Tivemos também, Titio, Bahia 3, Vasco 0. Derrota que culminou aí na demissão do técnico Milton Mendes, né? Eu assisti um pouco o Vasco. O Vasco realmente, né, Leandro? Quando você pensa que o Vasco vai, ele volta. Verdade. O Vasco entrou com o melhor time que assim que a gente no papel, né? Que a gente pensa que o Vasco vai ter. Mas quando vai dentro do campo, ontem foi 2 falhas do estreante, né? O Anderson, do zagueiro, né? 2 falhas dele e 2 gols. Não que ele seja um mau jogador, né? Mas sei lá, né? O Vasco, ele implantou 3 zagueiros ontem, né? De uma forma geral, se você pensar muito bem, ele pensou certo. Vamos ganhar um ponto lá, vamos ver o que acontece. Mas o Vasco levou 2 gols, depois mais 3. O Mendonça, né? O jogador que nem brasileiro meteu 2 gols. Mas, sei lá, o Vasco, Leandro, tá lá pertinho da zona de rebaixamento, 25 pontos, né? Mais umzinho que perder aí, o Vasco vai pra lá. E outra coisa, né? E o Vasco não tem time para ficar lá embaixo, né, Leandro? Não tem visto os times jogarem aí. Eu acho até que o Vasco injustamente está naquela posição lá. Aquilo que eu falei com você. Você se lembra que semana passada eu falei? Não deixa pagar desses times ruins lá fora, não, né? Chega na hora, fica complicado, que eles não querem perder mais não, que estão medo de ser rebaixados, né? Aconteceu com o Bahia. O Bahia não vinha jogando nada, mas sentiu a pressão, né? Nós temos que vencer, porque senão nós vamos pro buraco, né? Então ganharam do Vasco lá. O que vai acontecer quando o Vasco pegar esses outros times que estão no buraco também. Eles vão querer ganhar dentro de casa. É aí que pesa você cair cair naquela zona lá e não sair mais, né? Porque o Vasco está com 25 pontos, né? Faltam 20 pontos o Vasco se livrar, né? São 3 vezes 6, tem que ganhar 7 jogos, né? Difícil. 7 jogos, né? Então, para se livrar, tem que ganhar 7 jogos. E o Vasco não tem mais 7 jogos no Rio. Entendeu? O Vasco deve ter no mínimo uns 5, 6 jogos no Rio de Janeiro, que já fez 3 ou 4, não é mesmo? Isso enfrentando os times do Rio de Janeiro no Rio, não é mesmo? E que são fortíssimos contra o Vasco. Mas, eu sei lá, o Vasco está perigando cada dia mais. Tem time para sair disso? Tem, né? Agora, nós ouvimos dizer que o treinador deve ser o Zé Ricardo do Flamengo. Isso aí. Né? E vamos aguardar, né? O Vasco só está disputando isso, né, Leandro? Tem que sair dessa, porque o Vasco está descansando a semana, né? Espera só o jogo, chega no jogo quando todo mundo esperava o Vasco explodir agora, contra um Bahia, né, que não vinha de grandes coisas. O Vasco vai lá e perde de 3-0, um resultado feio pro Vasco, né, Leandro? Verdade, tio. Infelizmente, né? O Vasco aí com a situação complicada na tabela, a tabela do Brasileirão não ajuda também para terá grandes jogos aí pela frente. E como você bem disse aí, né? O Zé Ricardo foi cogitado aí para assumir o Vasco. O Zé Ricardo, na minha opinião, um belíssimo treinador. Pode ser que ele dê jeito nesse Vasco aí, é toda a nossa torcida, né? Para o Vasco reencontrar o caminho das vitórias e permanecer na Série A. E tivemos no domingo também, tio, Ponte Preta 2, Botafogo 1, 2 gols de Emerson Sheik, que liquidaram a fatura a favor da Macaca, né? Bom jogo, hein, Leandro? Né? Bom jogo. Muito bom jogo, muito aberto, jogo, né? Muito aberto o jogo. A Ponte Preta não tem feito grandes jogos lá, né? Em casa, tem perdido pontos preciosos. Acho que empatou com o Fluminense em casa, com o Vasco em casa, né? Mas, desta vez, é que eu falo com você, né? Quando o time, que eles veem um time mais forte, né? Um time aparecendo mais no Campeonato Brasileiro, muda o estilo, né? Eles se fecharam contra o Botafogo também, né? Se fecharam, jogaram um pouquinho atrás, procuraram as horas certas de atacar, mas, do modo geral, um jogo disputado. Se o Botafogo ganhasse 2-1, não seria novidade. Como perder 2-1, agora a gente fica falando, o Sheik era do Botafogo, era do Vasco. O Sheik tá com 38 anos, né? Ele tá encerrando a carreira, né? Exatamente. Ele tem todo o direito de jogar bem, né? Ele é um bom jogador.
Agora não é um jogador mais para você pensar que vai trazer para Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, não é mais. É um jogador para Ponte Preta, né? Jogador para o time de menor expressão, como ele vai jogando em Campinas, um campo fechado. Agora bota ele para disputar o melhor de 3 dentro do Maracanã, não é mesmo? Vê se ele vai produzir aquilo. Não produz nada. Você sabe que ele estava jogando no Flamengo, no Maracanã, não estava fazendo nada, né? Totalmente pesado, sem o ritmo de um Maracanã, de um jogo forte. Ele pega esse joga dele, descansa uma semana, né? Joga lá. Mas a Ponte Preta também estava meio buracando por ali, né? Tinha que sair daquilo ali rápido, arrumou logo os 3 pontos para pular. O Botafogo não, o Botafogo está com 28 pontos, né? Está numa média ali agradável, está meio tranquilo por ali. Pode ganhar um, empatar outro. Agora o Botafogo vai saber o que ele vai fazer depois desse jogo de quarta-feira com o Flamengo. Exatamente. Porque ele vai pensar, só tenho ali e é Libertadores. Não é mesmo? Se ele tiver os 3, ele ainda vai segurar um pouquinho. Porque ele vai precisar diminuir o Campeonato Brasileiro, né? E se importar mais com a Copa do Brasil e a Libertadores. Agora, se ele cair na quarta-feira, sim, ele vai falar, bem, nós temos que ganhar alguns jogos no Campeonato Brasileiro para se liberar desse perigo ali. Mas o Botafogo não fez uma má partida. O treinador aproveitou todos aqueles que não podem jogar o jogo de amanhã, de quarta-feira com o Flamengo. Mas o Botafogo tem um grande jogador, né? O Botafogo jogou com o Jefferson. O lateral direito vinha jogando. Arnaldo. Né? Arnaldo, o Carly, o Hermes, né? O Emerson Santos. E na lateral esquerda jogou o Gilson, né? Jogou o Bruno, jogou o Dudu Cearense, né? O Botafogo, o Pimpão, né? O próprio Guilherme, né? Léo Valência. O Botafogo botou um time, para as pretensões do Botafogo, até um time caro, né? Um time alternativo bom pro Botafogo, mas ele fez uma grande partida. O Botafogo não jogou mal. Levou esse time lá. Qualquer time que vai em Campinas é jogador, né? É jogo duríssimo. O Botafogo que ainda perdeu 2 chances ali na pequena área, mas coisas do futebol faz parte. Me surpreendeu até a partida que o Botafogo fez diante da Ponte Preta lá em Campinas. Jogou muito bem, parabéns ao Botafogo que vendeu o cara a derrota e parabéns para o Emerson Sheik, né? 38 anos aí, arrebentando com o meu Botafogo, né, Sheik? Mas paciência, né? E meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Resenha Esportiva, Titio. Mais uma jornada bacana de informações aí para os nossos amigos telespectadores, né? E não esquecer que sábado que vem agora nós temos o McGregor, né? Exatamente. Vamos assistir essa luta para podermos segunda-feira trazer umas novidades, isso aí. O que nós achamos, né? Para mim, dá McGregor. Também tô achando, Mas, Leandro, também. É uma satisfação, mais uma vez, né? Levamos o que tinha de melhor, né? E eu também quero parabenizar minha esposa que fez aniversário ontem, né? Opa! E também é o meu neto que faz aniversário agora no próximo domingo, o Renzo. E, né, desejar a todos os meus amigos, aqueles que acompanham o nosso trabalho, o nosso programa aí, né? Que continue prestigiando a Nova TV. É isso aí, gente. Parabéns aí para a dona Terezinha, mais um aninho de vida. Parabéns também ao Renzo. Próximo domingo aí vai completar mais um aninho de vida. Deixa eu deixar os beijos aqui para as minhas princesas Lara e Júlia. Lara, inclusive, que nós fizemos o batizado dela no último domingo, né? Foi aí, né? Entregamos nas mãos do Papai do Céu, né? Não existe melhores mãos do que essas, né? Beijo para vocês, minhas filhas. E, meus amigos, até semana que vem, se Deus quiser. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Betalarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Betalarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Betalarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado.
Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Betalarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente.